Vou contar a vocês uma história que aconteceu comigo, há mais ou menos uns 8 anos. Eu havia me mudado recentemente para uma cidadezinha do interior, porque minha mãe havia conseguido um emprego novo. A casa era grande e antiga, e muitos móveis, roupas, livros e itens pessoais do antigo dono ainda estavam por lá. Como minha mãe começou a trabalhar no novo emprego assim que chegamos, fiquei encarregado de arrumar a casa e trocar todas as coisas do antigo dono pelas nossas. Ao começar a retirar os pertences do antigo dono, notei que havia muitos itens religiosos, como terços, pedaços de versículos da Bíblia, cruzes espalhadas e até mesmo desenhadas nas portas e paredes. Achei aquilo meio estranho, mas não dei muita importância. À medida que eu avançava na limpeza, encontrei um alçapão que levava ao sótão. Ao abri-lo e entrar, foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Assim que abri o alçapão, um vento gelado com um cheiro forte subiu, como se algo tivesse morrido ali há muito tempo. No entanto, ao entrar no sótão, o cheiro havia desaparecido. Comecei a sentir que alguém estava me observando. O sótão era escuro e amplo, porém cheio de tralhas como móveis, livros e outros objetos religiosos. Comecei a retirar os móveis maiores para fora e, em um dos cantos do sótão, me deparei com um pequeno altar com um santo que eu nunca tinha visto antes. Na frente dele, havia muita vela derretida e alguns símbolos que até hoje não consigo identificar, exceto por um que era um pentagrama com uma cruz de cabeça para baixo. Naquele momento, saí do sótão com um sentimento de pavor e muito medo. A partir daquele dia em que abri o sótão, as coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Ouvia barulhos durante a noite, passos e panelas batendo. Na maioria das noites, eu tinha o mesmo sonho. Sonhava com um senhor na porta do sótão, tentava conversar com ele, mas toda vez que ele ia me dizer algo, eu acordava. Os eventos paranormais ficaram mais intensos mesmo quando minha mãe estava por perto. Eu ouvia sussurros e chamados que ela não percebia. Mesmo com pessoas próximas a mim, eu escutava coisas que essas pessoas não ouviam. Minha mãe já estava começando a achar que eu estava enlouquecendo. Então, um dia, levei minha mãe para conhecer o sótão e mostrei o altar para ela. Ela disse que era besteira e que não passava de uma crença do antigo dono. No dia seguinte, ela me chamou para conversar e contou que teve um sonho com o sótão, onde havia um senhor na porta que não a deixava entrar, mesmo sonho que eu estava tendo há dias. Nesse momento, eu só pensava em sair daquela casa. Ela começou a sentir e ouvir as mesmas coisas que eu. Começamos a pesquisar na internet sobre aquela casa e descobrimos que havia sido encontrado um homem enforcado com indícios sérios de um ritual satânico, como se fosse um sacrifício humano. A partir desse dia, minha mãe começou a procurar uma nova casa. Não demorou muito e nos mudamos, e nunca mais aconteceu nada relacionado. Minha mãe nunca mais tocou no assunto, ela age como se nada tivesse acontecido. Porém, até hoje, pelo menos umas 3 vezes por ano, tenho aquele sonho com o senhor na porta do sótão. Acredito que ele queria ajuda para se libertar e seguir seu caminho. Talvez ele não estivesse querendo nos prejudicar, apenas se comunicar, sei lá. Mas desde que saí daquela casa, nunca mais voltei, nem vou voltar. Algo ruim aconteceu e permanece por lá.